Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou aqui seu amigo em Cristo, Vanderlei, de Presidente Epitácio. E nós estamos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a qual nós temos escola bíblica todos os domingos, às 8h30 da manhã, na rua Cuiabá, 146. E temos ali como pastor o nosso pastor presidente, Edivanir Alves da Cruz. Estamos aqui também na congregação onde nós temos escola bíblica, na Avenida dos Ipês, 1117, todos os domingos também, às 8h30 da manhã. Estaremos ali com os irmãos. A você, meu amado amigo, amiga que deseja aprender a palavra do Senhor. Nós estamos ali para nós aprendermos juntos. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. E hoje nós estamos com uma lição de número 3. O avivamento no Novo Testamento. Nós estamos estudando agora este início de ano, esse trimestre, esses primeiros 3 meses, sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, a qual nós temos aqui esses 3 meses para estarmos estudando com o nosso comentarista, Elinaldo Renovato. Queridos, nós já vemos aqui o avivamento no Antigo Testamento, a qual foi pessoas que Deus levantou no Antigo Testamento, pessoas que foram avivadas por Deus e experimentou um avivamento que sempre era precedido por um caos social, moral, econômico e espiritual. Deus, então, levantava algumas pessoas. Nós vemos que desde o Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem ali, Deus já deu um avivamento para ele ali, para que ele se alimentasse ali daquilo que Deus tinha de bom para ele, para que ele recebesse vida, para que ele pudesse ser sustentado por Deus. Mas o pecado fez com que Adão fosse expulso do Jardim do Éden e não tivesse mais acesso à árvore da vida. Então, nós vemos que Deus levantou outras pessoas ali, levantou 7 para adorar ao Senhor, Enos se levantou para invocar o Senhor, Deus chamou o povo hebreus através do patriarca Abraão, Isaac, Jacó. Abraão levantou altares ao Senhor, Isaac e Jacó. Veja que Deus levantou essas pessoas, formou-se a nação de Israel, formou-se o povo judeu. Nós vemos que depois Deus levantou José ali sobre o Egito. Depois Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Após muitos anos de sofrimento ali e opressão, para libertá-lo ali, Faraó não queria libertar, Deus permitiu aquelas 10 pragas ali, para que ele libertasse ali o povo. Deus levantou o salmista Davi, Josafá, o rei Asa, que trouxe um grande avivamento, Josias, que até foi se achado o livro da lei. Nós vemos que tanto o povo do sul, quanto do norte, foi levado em cativeiro por causa das suas rebeldias, porque não deu ouvido à voz do Senhor. Por mais que Deus levantou muitos profetas, Deus levantou Isaías, Jeremias, o profeta Ezequiel, Daniel lá na corte, Deus levantou várias pessoas, mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Foi levado para o cativeiro. Depois do cativeiro, o povo ficou na inércia. Deus levantou Ageu, Zacarias, para encorajar o povo, para a encomendar de Deus, para o povo reconstruir o templo ali de Zorobabel, para que o povo tivesse um lugar de adorar o Senhor. Mas veja que o povo não sentiu nem saudade de um lugar de culto para adorar o Senhor. Deus levantou esses 2 homens ali para trazer um grande avivamento ali. Aí finaliza-se o Antigo Testamento com
Malaquias, onde nós vemos ali que mesmo o povo foi curado da idolatria, mas entrou o formalismo, começou a apresentar qualquer tipo de coisa para Deus, animal pé quebrado, animal defeituoso, aí entrou pelos pecados, né, dos sacerdotes que estavam corrompidos. Então, restou-se 400 anos ali de silêncio, de Deus sem falar com o povo, Deus se comunicar com o povo. E eu e você precisamos entender que esse silêncio ali não é no céu, tá bom? Esse silêncio é de Urim Tumim. Esse silêncio é de uma voz profética na terra. No céu não tem silêncio. Esse silêncio é um silêncio de uma voz profeta. Aí então, depois desses 400 anos de silêncio, aí vem o Novo Testamento. Veja, o Novo Testamento é a última revelação que Deus revelou com o seu povo. Nós vemos que Deus revelou no Antigo, mas para o povo judeu, para a nação de Israel. E o Novo Testamento foi revelado para a igreja. Primeiramente, né, aos judeus, porque o plano de Deus, a primário, é para os judeus. João capítulo 1. Ele diz, e veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos a quando receberam, deu-lhe poder de ser chamado filho de Deus. Então, a princípio, Deus enviou Cristo Jesus para pregar para o povo judeu. Mas, infelizmente, rejeitou e ele foi também crucificado. E aí abriu espaço para os gentios, para a igreja do Senhor. E hoje nós vamos para a nossa lição 3, o avivamento no Novo Testamento. O nosso textuário diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela a raiz de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, esse avivamento, querido, só se encontramos na palavra de Deus. Em João capítulo 7, né, que é a nossa leitura em classe, João 4, do 7 ao 15, tá? João capítulo 4, do 7 ao 15. E nós vamos ver aqui que o nosso tópico 1, nós vamos apresentar o avivamento nos evangelhos. O tópico 2, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E o tópico 3, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então, nós vamos começar aqui a dar a nossa introdução, falarmos sobre o avivamento no Novo Testamento. Veja que Deus levantou, né, ali, logo de abertura, no Novo Testamento, Deus levantou João Batista para pregar a mensagem do reino de Deus. Uma mensagem de arrependimento, a qual esse profeta que Deus levantou se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Quando ele se alimentava de gafanhoto, Deus está dizendo que ele está recebendo algo que é amargo, algo que é azedo, algo que não é agradável. Fala de uma situação difícil, ele vai vivenciar aquilo que é amargo, ele vai passar por amargura. E João Batista enfrentou tudo isso. E também de mel, que é aquilo que é bom, aquilo que é doce, né? Aquilo que é agradável. Então nós precisamos estar preparados para experimentar o gafanhoto, mas também experimentar o mel. Não é só gafanhoto, mas Deus também tem mel. Não é só momento de prova, mas vai chegar o momento que vamos experimentar o mel também. João Batista veio com a mensagem de arrependimento contra o sistema corrompido daquela época. E aí nós vemos, queridos, a mensagem de João era objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então, o tópico 1 fala do avivamento nos evangelhos, começando com o avivamento em João. Porque quando falamos sobre os evangelhos, eu preciso entender que existem 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? Significa semelhantes. Você vai ver que o mesmo assunto, mas de uma perspectiva diferente.
Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre fala, um fala de uma perspectiva e outro fala de outra perspectiva, mas o mesmo assunto. Ou seja, são fatos semelhantes, são fatos parecidos, tanto na multiplicação dos pães e peixes, que todos se repetem, todos falam desse milagre, da multiplicação dos pães e peixes, mas de maneiras semelhantes, mas todos falam. Então, significa sinópticos, que significa semelhante, ou sinóticos, né? Isso que significa semelhante. Então, João já não é o evangelho sinótico. João é diferente. Veja que Mateus, ele fala mais para os judeus, é apresentado Cristo aos judeus. Marcos é apresentado para os cristãos de Roma. E Lucas é apresentado para os gentios. E João é apresentado o evangelho do Senhor na Galileia, alcançando ali toda aquela região ali. Então veja, queridos, vamos começar com o evangelho em João. Muito bem. Ali logo em João, já se começa Jesus Cristo trazendo um grande avivamento. Aqui em João capítulo 4, quando ele tem o encontro com aquela mulher samaritana. Vocês são sabedores, nós somos sabedores que um homem não poderia falar com uma mulher em público. Primeiro, um homem não poderia falar com uma mulher em público. Segundo, judeus não se falavam com os samaritanos por causa daquela grande diáspora no ano 722, quando eles foram para a Síria. E terceiro, um mestre rabino não podia falar com uma mulher ali naquela situação de adúltera, vamos dizer assim, naquela situação que ela estava vivenciando. Então, Jesus quebrou todos esses protocolos, conversando com aquela mulher no poço e apresentando a ela a fonte da água da vida. Se tu conheceres o dom de Deus, se Jesus está evangelizando, Jesus está apresentando a ela aquilo que vai não só preencher o seu corpo, saciar a sua sede física, mas saciar a sua sede espiritual. E veja que à medida que a mulher vai conversando com Jesus, ela vai aumentando o nível de intensidade de relacionamento com ele. Veja só, primeiro ela chama Jesus de judeu. Primeiro ela chama Jesus de judeu. Daqui a pouco ela chama Jesus de Senhor. Terceiro, daqui a pouco ela chama Jesus de profeta. E por fim ela reconhece que ele é o próprio Cristo. E ela não aguenta. E ela sai explodindo ali, ela sai levando Jesus a toda aquela cidade. Por quê? Porque ela recebeu um avivamento. Ela recebeu vida. Então ela não se contentou em ter Jesus só com ela. Então isso já é resultado de um grande avivamento, queridos. A igreja voltar a ser o que ela era antes. A igreja falar de Cristo, a igreja anunciar de Cristo Jesus. Isso é uma prova viva de um grande avivamento. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Precisamos entender isso. Aquela mulher não ficou contente em ter Jesus só com ela. Ela foi, evangelizou aos homens todos daquela cidade. Foi incendiada, ela foi avivada. Veja, à medida que ela se dialoga com Cristo, à medida que nós dialogamos com Cristo, vamos aumentando o nível de espiritualidade, intensidade de relacionamento. Primeiro judeu, Senhor, profeta, por fim o próprio Cristo. Ela não aguentou, ela deixou o cântaro, ela abriu mão do cântaro, ela renunciou e foi anunciar a Cristo. Ela recebeu um avivamento. Jesus ali se apresenta a ela, ele evangeliza ela. Jesus diz que aquele que beber de água que ele der, ele fará a fonte a jorrar para a vida eterna. Somente Jesus pode preencher o vazio do homem ou da mulher. Esse no Evangelho de João nós vemos aqui um grande avivamento. E dentre outros avivamentos. Item ponto 2, avivamento em Mateus. Eu disse que Mateus foi apresentado aos judeus, escrito no ano 60 depois de Cristo, aproximadamente. Mateus dá muita ênfase ao reino de Deus, ou reino dos céus.
mas Mateus fala mais do reino dos céus do que o reino de Deus. Eu vou lhe explicar por quê. Poucas vezes fala do reino de Deus em Mateus, mais em Marcos que fala do reino de Deus. Veja que mais de 30 vezes, tá, fala essa expressão reino de Deus, ou reino dos céus, nesse evangelho. Mas você precisa entender, o propósito primário é revelar Jesus aos judeus. Então veja, os judeus, eles têm dificuldade em falar o nome de Deus. Eles não falam o nome de Deus. Eles falam o eterno, mas eles não falam o nome de Deus. Até mesmo na escrita. Eles colocam um D com um tracinho. Então, se apresenta a eles ali o reino de Deus, eles teriam dificuldade de aceitá-lo. Esse reino que é apresentado. Então, Jesus dá ênfase ao reino dos céus. Às vezes você vai falando reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. Mas por causa dessa dificuldade que os judeus têm de reconhecer o reino, falar o nome de Deus, então se fala muito o reino dos céus, que é a mesma coisa. O reino de Deus, o reino dos céus. Aí nós vemos o item 3, o avivamento em Marcos. Veja que em Marcos, ele mostra as ações do Senhor. Você sempre vai ver no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos, e logo viu, e logo foi, e logo desceu. Você vai ver no cego lá, e logo viu. Então, é apresentando o logo, fala mais da ação do Senhor, isso de maneira mais resumida. Não fala muitas parábolas, não fala muita história, fala mais da ação do Senhor, do agir do Senhor. Jesus é apresentado como servo. Servo. Ele é apresentado servindo. É apresentado o seu serviço em Marcos. Veja, é apresentado como servo vencedor, servo sofredor e servo triunfante. Ele triunfou, querido, sobre a morte, sobre o pecado. Nós vemos nas últimas passagens de Marcos ali, nós vemos que é apresentado isso aí. Ele triunfando, né? E ele sendo levado ao céu. Então isso é muito importante. Aí nós vemos também Jesus, ele foi morto, ressuscitou triunfante no terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo, o maligno. Então, Marcos apresenta Cristo como servo sofredor. E nós vemos muitos milagres do Senhor também no Evangelho de, segundo escreveu Marcos. Aí nós vemos ponto 4, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico, amado que foi o médico, que tem duas obras, tanto Lucas, tanto Atos dos Apóstolos. Nós vemos, queridos, ali que ele é apresentado como filho do homem. Veja que João fala mais da divindade do Senhor. Mateus apresenta Cristo, né, como rei. Marcos como servo. E Lucas como filho do homem. Lucas é apresentado no Evangelho aos gregos. E os gregos, eles tinham essa visão de que o dia que nasceu um homem perfeito, ele muda a história da humanidade. E Lucas, então, apresenta Jesus como filho do homem. Fala da humanidade de Cristo. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para nos resgatar. Então, nós vemos Lucas registra de maneira singular o nascimento, a vida, o ministério de Jesus. Apresenta ele com 12 anos, depois aos 30. Nós vemos que mostra ele ali sendo cheio do Espírito Santo, que vai ser o tema da outra lição. Jesus, quando estava ali, aconteceu 3 fatos ali no batismo de Jesus. Primeira coisa que aconteceu, o céu se abriu. E veja que isso é a base do avivamento. Para se ter um avivamento, o céu precisa se abrir. Avivamento é céu aberto e Deus derramando o seu Espírito Santo, a sua chuva. Avivamento é comparado como chuva, ele só vem de cima, ele só vem de Deus. A chuva sempre cai de cima para baixo. A chuva nunca vem da terra para o céu. A chuva, ela sempre desce. Assim, avivamento, ele só vem de Deus, ele só vem de cima. Não é algo manipulado pelo homem, não é movimento, porque nós temos muitos movimentos, poucos avivamentos.
Avivamento é céu aberto. É Deus derramando as suas bênçãos, Deus derramando o seu poder, é Deus curando, é Deus salvando, é a igreja evangelizando, é a igreja cumprindo o ID do Senhor. Em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio às adversidades, a igreja não para, ela não é estática, ela não pode ficar na inércia, ela tem que estar em movimento constante. Lucas 3, 4, Jesus ali foi cheio do Espírito Santo. Veja que no batismo, aí em Lucas 3, o céu se abriu, o Espírito desceu, o avivamento é o Espírito descendo e envolvendo a igreja. Eu disse que Deus não quer só encher, mas Ele quer transbordar. Sabe um copo aqui? Esse copo vai estar cheio. Se esse copo estiver cheio, vai beneficiar somente ele. Mas se ele transbordar, ele vai alcançar o que está lá fora. Assim, Deus não quer somente te encher. Ele quer que você transborde também. Ele quer que você tenha não só vida, mas vida abundante, cheia do Espírito de Deus. Então, nós vemos o Evangelho de Lucas, apresenta a singularidade do Senhor de maneira mais avançada, mais detalhes, dá nomes das pessoas. Então, isso é muito importante. A mensagem dos anjos aos pastores fala do nascimento de Jesus, da introdução do Senhor no céu, relata muitos milagres. E Lucas fala da descida do Espírito Santo, ele narra isso em Atos. Em Atos capítulo 2, aonde eles foram cheios do Espírito Santo, quando estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, ficaram um período ali de 10 dias ali, se formos analisar cronologicamente. O tópico 2, que nós vamos falar aqui, vai falar do avivamento em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não tem ponto final. Quem continua os atos feitos pelos apóstolos é a igreja do Senhor. É nós que demos continuidade aos milagres que Deus fez ali em Atos dos Apóstolos. Mesmo meio às perseguição, que isso foi bom. Porque a igreja, Jesus falou que era ficar em Jerusalém, Galiléia e Samaria aos confins da terra. Mas o povo estava até pregando, evangelizando em Jerusalém, estavam fazendo em Jerusalém, mas não era o propósito de ficar em Jerusalém. Então Deus permitiu uma perseguição para que eles recuassem e cumprissem o propósito, mas depois ainda, infelizmente, alguns ficou na inércia e não cumpriram o propósito. Mas foi para isso que eles foram chamados, para cumprir o propósito. Deus levantou Saulo ali e ele foi convertido e pregou o evangelho. Então veja, veio ali Ananias e Safira com aquele pecado que tentou enganar, tentou mentir o Espírito Santo. Pedro ali, que foi levantado por Deus, repreendeu ali, morreu os dois ali na porta, porque tentou mentir o Espírito Santo. Então isso é o avivamento, que trouxe temor nas outras pessoas também. Trouxe temor nas outras pessoas e promoveu um crescimento na igreja. Então nós vemos isso em Atos capítulo 1. Vós serem batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, que foi 10 dias se formos olharmos cronologicamente. Porque Jesus, ele morreu na Páscoa, e da Páscoa a Pentecostes é 50 dias, se formos contarmos ali. Veja que o Espírito Santo desceu, quebrou todos os paradigmas. Mais 16 nações ali que estavam ali foram cheios e foram para os seus países, levando essa semente do Evangelho. Foram capacitados, porque eles só pregaram o Evangelho quando foram capacitados por Deus. Quando foram revestidos por Deus, porque uma vez que eu aceito a Cristo, eu tenho o Espírito Santo, é o mesmo que eu estar com essa camisa. Agora, eu ser cheio do Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacitação para pregar o Evangelho, mas nós entendemos que o Espírito vem para nos capacitar as nossas vidas, ele vem para nos encher, quando nós damos lugar para o Senhor. Veja que o avivamento, ele veio do alto, sobre aquela grande comissão. Tópico 3 fala do avivamento nas epístolas, querido. Nós vemos nas epístolas paulinas, tá? Que são essas epístolas, nós vemos ali as cartas pastorais, as cartas da prisão, que foi do apóstolo Paulo, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Essas 4 cartas são as cartas da prisão, a qual tinha mensagens, mensagem de salvação. Como nós vemos também, queridos, Romanos, nós temos 1º e 2 Coríntios,
Nós temos ali 1 2 Tessalonicenses, que fala do advento de Cristo. Nós vemos a Filipenses, né, que é a carta da alegria. Vejo Paulo preso, mas fala de alegria. Efésios 5,18, ele fala, não embriagais com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja que é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aí vem as cartas gerais, ou universais, que é o mesmo sentido, gerais universais. Tá? São outros documentos ali. Quais são essas cartas? Nós vemos que tem 1 Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Essas são as cartas gerais ou universais. Aí finaliza o item 3, tá? No livro de Apocalipse. Então, primeiro são as cartas paulinas. E nessas cartas tem cartas pastorais também, que são 1 e 2 Timóteo e Tito. São cartas pastorais para pastores e para aqueles que aspiravam a ser pastores e para que os obreiros viessem ser exemplos, né? Fossem avivados pela palavra, né, do Senhor e se preparassem e despertassem o dom que há neles através da imposição de mãos. Então, nós vemos aí, finalizando o ponto 3 no livro de Apocalipse. Então, primeiro nós vemos as cartas paulinas, do apóstolo Paulo, já falei quais que são, que fala da justificação, Romanos, né, a salvação em Cristo, né, a justificação pela fé, a salvação em Cristo, né, a transformação do corpo por ocasião da volta do Senhor. Tudo isso nós vemos nas cartas de Paulo. E aí nós vemos no Apocalipse, no ano 90, 96, que foi também de João, também, que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, a qual, né, foi o último a morrer. Tiago foi o primeiro mártir. Então veja que ali é revelado as 7 igrejas da Ásia. Nós vemos ali que tem 2 igrejas que não é repreendida, Esmirna, Filadélfia. Veja que cada uma tinha um problema, tinha uma dificuldade, mas para todos eles fala, quem tem ouvidos ouça o Espírito Santo, diz às igrejas. Com cada um ele fala de uma maneira, conforme o problema de cada um. Para todos ele fala, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E para todos ele fala, ao vencedor. Então não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. E não podemos desistir. Nós temos que ir até o final. E no livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao 22, não se fala mais de igreja. A igreja já é introduzida. Aí restará ser, quando a igreja, né, ser introduzida, 7 anos de grande tribulação. E por fim, depois de 7 anos, a volta do Senhor Jesus em glória com a igreja. Depois da grande tribulação, né, será o julgamento das nações e por fim implantará o reino de Cristo milenial, a qual será um dos maiores avivamentos que o povo vai vivenciar no milênio, porque será o reino de Cristo, juntamente com a igreja glorificada e os povos naturais. Então, nós vemos aqui, queridos, o avivamento no Novo Testamento. Assim o Senhor deseja nos avivar. Ele deseja te avivar. Ele deseja te encher do Espírito Santo. Te capacitar para você fazer o ID do Senhor. Levar as boas novas da salvação do Senhor. Amém? Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se foi bom para você, envia para os seus amigos também. Em nome de Jesus. Amém.